Não ter uma boa delimitação de tema torna a sua tarefa de fazer seu trabalho interminável. Sem uma boa delimitação, você não conseguirá responder suficientemente bem o problema do seu trabalho, que é afinal o objetivo do seu TCC. Portanto, sem uma boa delimitação, a sua nota irá despencar. E é por isso que hoje nesse vídeo você aprenderá em detalhes o que significa delimitar um tema e também como fazer isso. Olá, tudo bem? Aqui quem está falando é o Gustavo do TCC Inteligente, e aqui no nosso canal você encontra várias dicas e estratégias para fazer um TCC melhor e mais rápido. Então, se você tem interesse nisso, não se esqueça de se inscrever no canal para receber os novos vídeos. Se você quiser dar um passo além e receber notificações no YouTube quando sair novos vídeos, basta que você clique no sininho após se inscrever no canal. E só mais uma recomendação inicial para você, não se esqueça de depois de ver o vídeo, conhecer o método que permite fazer um TCC inteiro de alta qualidade, com facilidade e o melhor, em pouco tempo. Isso mesmo que atualmente você não faça a menor ideia de como fazer o TCC. Eu vou deixar o link para você conhecer esse método na descrição do vídeo. Feitas essas observações iniciais, vamos ao que interessa. Antes de tudo, eu quero deixar claro que o conteúdo que você aprenderá aqui é muito bem comprovado. As informações que apresentarei nesse vídeo são baseadas em estratégias que eu aprendi no conteúdo dos melhores instrutores de realização de TCC. Milhares de estudantes já foram aprovados utilizando essas estratégias. Logo, você pode ficar tranquilo em relação às informações apresentadas. Dito isso, o que é delimitação do tema e como fazer ela? Delimitar um tema significa escolher uma parte do tema para se abordar. O tema é o assunto amplo, então na delimitação você escolhe um tópico dentro desse assunto amplo. Se você não faz a delimitação do tema, você cria uma tarefa interminável para si mesmo, pois, por mais que você escreva, sem uma boa delimitação, você não conseguirá abordar bem o seu assunto. Então, vejamos agora como fazer a delimitação passo a passo, com vários exemplos para facilitar o seu entendimento. E eu já quero deixar claro que há vários modos de fazer a delimitação. Eu vou te passar um deles, que além de ser muito efetivo, também é muito fácil de se fazer. Então vamos a ele. Primeiro passo, escolha do tema. Bom, antes da delimitação do tema, você precisa ter o tema. Como dito anteriormente, o tema é aquele assunto geral do seu trabalho. Alguns exemplos de tema podem ser bullying, musculação, xadrez, educação infantil, ética, entre outros. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu abordo em mais detalhes sobre a escolha do tema. Lá eu mostro os vários fatores que você deve levar em consideração ao escolher o seu tema. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo caso você queira conhecê-lo. Mas voltando ao nosso vídeo aqui. Como dito, o tema será o assunto amplo do seu trabalho. Consequentemente, há vários aspectos para se abordar dentro desse assunto grande, e por isso acaba ficando inviável para você trabalhar ele como um todo no seu TCC. Portanto, é necessário que você delimite esse tema, o que será feito no nosso próximo passo. Segundo passo, delimitação do tema. Após você escolher o seu tema, você irá delimitar ele, ou seja, você irá pegar um aspecto específico do seu tema para abordar no seu TCC. Nessa etapa, nós relacionaremos duas variáveis. Uma das variáveis será o seu tema, e a outra variável será algo relacionado ao seu tema. Essa ligação geralmente ocorrerá através de elementos como no ou na. Então vamos aos exemplos. Se o tema do seu TCC é bullying, a delimitação pode ser o bullying no ambiente de trabalho, porque também há bullying no trabalho, né? Portanto, duas variáveis, bullying e ambiente de trabalho. Se o tema do seu TCC é musculação, uma delimitação pode ser o uso de suplementação alimentar na musculação, portanto, duas variáveis, suplementação alimentar e musculação. A utilização do termo uso no início da frase serve só para a ligação entre as duas variáveis fazer sentido. Inclusive, se você quisesse, poderia até ser o uso de suplementação alimentar em praticantes de musculação. Nesse caso, continuaria só tendo duas variáveis. Você só adicionou mais o termo praticante para fazer ainda mais sentido a ligação entre as duas variáveis. Mas enfim, o importante é que haja as duas variáveis centrais e você, conforme queira, pode adaptar a organização e a construção da frase para um modo em que ela faça mais sentido. Então, seguindo, vamos ao último exemplo dessa segunda etapa.
Se o tema é xadrez, uma possível delimitação poderia ser o ensino nas escolas do xadrez, de volta, duas variáveis, xadrez e um ensino nas escolas. Então, recapitulando, nessa segunda fase delimitamos o tema utilizando duas variáveis, sendo que uma das variáveis será o seu tema. E sempre lembrando que você pode fazer as alterações na construção da frase para que ela faça mais sentido, desde que haja as duas variáveis centrais que se relacionem. E aqui só uma dica extra bem interessante é que você pode utilizar os dois primeiros capítulos do desenvolvimento do seu TCC para apresentar cada uma dessas variáveis. Então, em um dos capítulos você fornece informações e detalhes sobre uma das variáveis e no outro capítulo você fornece informações e detalhes sobre a outra variável. Com isso, você já terá metade ou até mais da metade do desenvolvimento do seu TCC pronto. Bacana, né? Terceiro passo, continuação da delimitação. Esse terceiro passo nem sempre é necessário. Há basicamente duas situações em que você continuará a sua delimitação. A primeira situação que você precisará delimitar mais é quando você não consegue dar conta de responder bem o problema do seu TCC, pois o problema do seu TCC é formulado a partir do seu tema delimitado. Para formular o problema, você só precisa de uma estrutura com 4 elementos. Um termo ou uma expressão que indica a pergunta, por exemplo, o que, qual, quais, quanto, como, entre outros, mais a primeira variável do tema delimitado, mais a segunda variável do tema delimitado e mais um termo de ligação. Esse termo de ligação será a relação que você quer pesquisar entre as duas variáveis. Alguns exemplos de termo de ligação são influência, impacto, contribuição, relevância, ferramentas, etc. Um exemplo do caso da musculação pode ser: qual é o impacto do uso da suplementação alimentar na musculação? Então, aí tem os 4 elementos: termo de pergunta, qual, termo de ligação, impacto e duas variáveis, suplementos alimentares e musculação. Portanto, a primeira situação em que você terá que continuar na delimitação é quando você não consegue responder bem esse problema do seu TCC sem que se delimite mais. Eu, por exemplo, quando fiz o meu TCC de filosofia, não precisei fazer isso. Eu utilizei apenas duas variáveis, John Locke, que é um filósofo, e questão do mundo exterior, que é um tópico específico lá da filosofia. A segunda situação em que você pode delimitar mais é quando você tem interesse em trabalhar em um aspecto mais específico sobre o tema. Então, por exemplo, você pode ter interesse em trabalhar determinado tema em certa empresa. Ou outro exemplo é quando você acha que será muito cansativo desenvolver um tema mais amplo, então você delimita mais para facilitar a sua vida. Ou ainda, você pode ter interesse em delimitar mais para conseguir fazer um trabalho ainda melhor do que faria com um tema mais amplo. Portanto, essa segunda situação de delimitação de tema é quando você decide delimitar mais seu tema por interesse, mesmo que não seja absolutamente necessário. Então, são basicamente duas as situações em que você continuará a sua delimitação. Primeira situação é se você não consegue responder suficientemente bem o problema do seu TCC. Nesse caso, a delimitação é necessária. A segunda situação é caso seja do seu interesse delimitar ainda mais. Portanto, caso você se enquadre em uma dessas situações, você continuará a sua segmentação do tema. Vejamos agora alguns exemplos de delimitações que você pode fazer nessa terceira etapa. Lugares, por exemplo, o uso de suplementação alimentar na musculação no bairro X, ou então em Porto Alegre, ou então na região norte do Brasil, enfim, uma delimitação por um lugar qualquer. Grupo de pessoas, por exemplo, médicos, engenheiros, idosos, pessoas depressivas, pessoas casadas, enfim, qualquer tipo de pessoas, qualquer tipo de grupo de pessoas. Empresas, por exemplo, McDonald's, Facebook. Produtos, por exemplo, caneta Bic, Tic-Tac. Categorias de empresas, por exemplo, empresas de fast food. Limite temporal, por exemplo, o uso de suplementos alimentares na musculação após o ano 2000. Então, esses são alguns exemplos de segmentações que você poderia utilizar. Então, basta você pegar uma ou mais dessas categorias e utilizar para delimitar ainda mais o seu tema. Então, essas são as 3 etapas. Primeiro, a escolha do tema. Segundo, a delimitação em 2 variáveis. Terceiro, a continuação da delimitação, que nem sempre você fará. E só como uma última observação, evidentemente no seu texto você não irá simplesmente jogar a delimitação do tema nele. Você primeiro irá falar sobre o seu tema amplo, apresentando uma boa dose de informações sobre ele, depois passará para a apresentação do tema delimitado, em que você apresentará informações sobre o tema delimitado,
e dentro dessa apresentação você inserirá o seu tema delimitado. E ao apresentar a sua delimitação, você já estará preparando o caminho para apresentar o problema do TCC, ou seja, lentamente uma coisa vai puxando a outra. Como uma recomendação final, eu indico fortemente que você conheça agora um método que permite fazer um TCC completo, de alta qualidade, com facilidade e o melhor, em pouco tempo. Isso, mesmo que atualmente você não faça a menor ideia de como fazer o TCC. O link para você saber tudo sobre esse método estará na descrição do vídeo, então não deixe de acessar agora para aprender a fazer seu TCC em pouco tempo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça de deixar o like, pois isso ajuda bastante o canal. Além disso, eu estou ansioso para saber o que você achou das informações desse vídeo. Elas foram úteis para você? Por isso, não se esqueça de deixar seu comentário falando o que achou do vídeo ou então dizer suas dúvidas. E é isso aí, um grande abraço e até!